Olá, meu querido paroquiano virtual, e como ser devoto de um santo? O que significa ser devoto de um santo? Surgem sempre algumas perguntas e eu acho muito interessante esta que sempre recorre nas nossas conversas, nos nossos vídeos, e infelizmente nós temos que repetir e repetir sempre a mesma resposta. A pergunta é o seguinte: por que os católicos adoram imagens? O que significa isso? Por que desobedece à palavra de Deus? Bom, é um pouco inútil explicar isso para quem já tem a ideia fixa de que os católicos são idólatras, porque têm imagens em suas igrejas, porque veneram, porque colocam imagens em procissão. Bom, quem já tem uma ideia fixa e não quer saber as nossas razões, é inútil discutir. Porém, se você já é católico e você já foi questionado e talvez surgisse alguma dúvida no seu coração, então eu gostaria de explicar para você e para aquelas pessoas de boa vontade que querem saber realmente qual é a doutrina da igreja sobre isso. A coisa é muito simples. Nós precisamos fazer uma distinção, ou melhor, uma explicação da palavra adoração. O que é que significa adoração? Adorar significa colocar aquele Deus no centro da nossa vida. Nós sabemos que existe apenas um Deus e este único Deus é o único que pode e que deve ser adorado. Ou seja, Ele é o centro de tudo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a nossa adoração, todo o nosso ser deve se voltar a amar, servir e adorar esse único Deus. Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro do universo, Ele é aquele que é o Criador de todas as coisas, o onipotente, o onipresente, o onisciente, o todo amor. Se eu compreendo o que significa adorar, então é óbvio que eu não posso dizer que um católico que tem uma imagem, que recorda um santo, está adorando aquela imagem, muito menos adorando aquele santo. Nenhum católico adora um santo, nem adora a Virgem Maria, nem adora uma imagem. Nós amamos os santos porque eles são os nossos irmãos. E Jesus disse: amai-vos uns aos outros, nisto conhecereis que sois meus discípulos. Conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então nós amamos os nossos irmãos, temos um profundo respeito por aqueles que deram a vida por Jesus, que foram os mártires, aqueles que viveram a vida cristã em toda a sua radicalidade, com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, que viveram a vida cristã de modo muito mais perfeito do que eu já vivi, ou que eu talvez consiga viver ainda na minha vida. Então eu tenho uma profunda admiração por aqueles que a igreja coloca como modelos de seguimento de Jesus, modelos de pessoas que amaram Jesus de forma profunda. Esses são os santos. Então, os santos que estão nos céus e os santos que nós colocamos nas nossas igrejas, nas nossas casas, as imagens dos santos, dizem para nós: olhe como se ama Jesus. Vejam São Francisco, veja Santo Antônio, veja Nossa Senhora. Olha como eles amaram Jesus. É assim que nós devemos amar Jesus. Então são os modelos da nossa fé. Então nós homenageamos os santos, nós celebramos a vida deles em louvor, em ação de graças a Jesus, a Deus Pai, porque a Deus toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Esta é a doutrina católica. Ah, padre, mas vocês acendem vela, vocês colocam flores, vocês andam em procissão. É difícil explicar. Bom, não difícil explicar, na verdade é difícil fazer com que a pessoa queira entender. Enfim, é uma homenagem. A homenagem, ela é simbólica. Veja, quando a gente faz o 7 de setembro aqui no Brasil, o dia da independência do Brasil, nós fazemos desfile, temos as bandeiras, a bandeira do Brasil é um símbolo da nossa nação. A bandeira é um símbolo, é um pedaço de pano desenhado, verde e amarelo, é um símbolo. Enfim, mas não é o Brasil. E nós celebramos aquele dia da nossa independência, celebramos a nossa pátria com desfile, com coisas bonitas, são símbolos. Então, quando nós pegamos o santo, colocamos flores, saímos em procissão, queremos fazer uma homenagem àquele nosso irmão que amou Jesus de modo perfeito, de modo profundo, muito mais do que nós.
E nós pedimos a intercessão deles, sim, porque todos nós podemos interceder uns pelos outros. Quanto mais aquele que está vendo a Deus face a face. Interceder é algo que todos os cristãos fazem uns pelos outros. E os santos que estão no céu intercedem por nós. E Deus se alegra em derramar graça sobre nós pela intercessão dos santos. Ah, mas onde está na Bíblia? Está lá no livro do Apocalipse, né? O incenso que sobe para Deus é a oração dos santos. Então, gente, não vamos nos perturbar com essas questões. Nós católicos, nós todos sabemos que não adoramos imagens, nem adoramos santos, nem adoramos Nossa Senhora, porque todos nós sabemos que nós adoramos somente a Deus. Nós amamos, respeitamos e honramos, sim, Nossa Senhora, a Mãe de Deus, e os santos, porque eles viveram nesta vida de modo perfeito, de modo sublime, o seguimento de Jesus. E são para nós modelos de amor e de seguimento de Jesus.